A paz do Senhor, meu pastor. Eu estou aqui em casa, daqui a pouco estou indo para trabalhar, mas eu queria deixar uma palavra para o Senhor, porque o Senhor tem sido um homem fiel a Deus, temente a Deus e faz tudo à vontade do nosso Deus, único, suficiente Salvador. Então eu estava lendo aqui, certo, em Eclesiástico, capítulo 3, do versículo 3 ao 8, e o Senhor leu essa palavra domingo, e isso ficou na minha cabeça. E hoje, eu lendo, eu fui entender o que o Senhor tinha para falar para o Senhor também. Que Eclesiástico diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todos os propósitos debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de cura, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantar e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedra e tempo de ajuntar pedra. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser e tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. O que eu aprendi aqui nessa palavra? Que o Senhor tem passado por várias provações na mão de Deus, mas o Senhor tem mostrado a sua capacidade com Deus. O Senhor passou, por esses tempos, por esses obstáculos, e o que mais importante na sua vida, que o Senhor creu na palavra, que o Senhor creu o que o Senhor tem para a sua vida, caminhando com Ele. E eu admiro o Senhor porque o Senhor tem me mostrado que quando a gente se determina a estar na presença de Deus, a estar com Deus, Deus ele mostra, porque há tempo de nascer, certo? O Senhor nasceu na presença de Deus, certo? Há tempo de morrer, o Senhor morreu para o mundo, morreu para o mundo. E há tempo de plantar, o Senhor plantou uma semente, foi a igreja da nova aliança, que o Senhor plantou essa semente, e de arrancar o que se plantou, certo? Quando é igual o joio e o trigo, Quando tem o joio e o trigo, o que acontece, O joio fica no meio do trigo, mas o Senhor soube separar o joio e o trigo desse tempo, Então, tempo de matar e tempo de curar, e tempo de derrubar e tempo de edificar. Então, o Senhor teve o tempo de tirar o joio e o tempo de edificar as pessoas que querem ouvir a palavra de Deus, E tempo de chorar, e tempo de rir, e tempo de plantar, e tempo de saltar. O tempo de chorar, quantas vezes o Senhor não chorou por nós? Quantas vezes o Senhor não orou por nós? E eu agradeço a Deus porque o choro pode durar uma noite, Como diz a palavra de Deus, mas a alegria vem pela manhã. Então, pastor, que o Senhor possa tomar posse de tudo isso, porque nos 5 dias, tempo de espalhar pedra e tempo de ajuntar pedra, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraço. O Senhor soube separar tudo isso, soube espalhar as pedras, soube ajuntar as pedras, soube abraçar quem queria ser abraçado, E soube se afastar daqueles que não queria o seu abraço, não queria ouvir o que o Senhor tinha para dizer, No 6º diz tempo de buscar e tempo de perder, tempo de
guardar e tempo de deitar fora. Então, isso também, tempo de buscar, o Senhor tem. Você tem tempo de buscar, o Senhor tem tempo disso, né? E teve o tempo também de que perdeu, o Senhor sentiu que o Senhor perdeu, né? E de guardar e tempo de deitar fora, né? Tempo de rasgar e tempo de coser, e tempo de estar calado e tempo de falar. Tudo isso o Senhor teve e tem até hoje, porque Deus tem nos sustentado, tem mostrado ao Senhor os tempos que o Senhor tem para falar, para chegar, para costurar aquilo que está rasgado e fazer novo, tipo um vaso, quebrar o vaso e fazer novo. Porque quantas pessoas chegaram rasgado de coração, chegaram ali triste, abatido, né? E o Senhor foi lá, conseguiu costurar, né, o seu coração, emendar ele e fazer novo. Então isso é quando a gente se determina na presença de Deus, né? E no 7 diz tempo de rasgar e tempo de coser, né? E no 8 diz tempo de amar e tempo de aborrecer, e tempo de guerra e tempo de paz. Então, o Senhor teve tempo de amar e tem o tempo de amar, certo? E tem o tempo, né? Então, tempo de amar e tempo de aborrecer. E muitas pessoas que não quiseram ouvir a palavra de Deus, muitas pessoas que não quiseram aceitar o que o Senhor falou, certo? Eles ficaram aborrecidos. Mas eles vão ver lá na frente o que o Senhor falou não foi para aborrecer eles, foi sim para edificar a vida de cada um que chegou lá, que diz que sabia de tudo, mas na verdade não sabe nada. Assim como eu, assim como muitos que tem ali, certo? Que vieram com costumes antigos, com costume de outra igreja, e o Senhor soube mostrar para eles o que eles têm que fazer dentro da igreja da nova aliança. Agora quem quer, quer. Quem não quer, meu amigo, tem que sair, porque ali é para ouvir, para apanhar, para chorar, para também ser abençoado. Mas para isso tem que estar na presença de Deus corretamente para poder ser abençoado. Mas para isso tem que ouvir o pastor da igreja para poder caminhar na fé. E eu agradeço isso, pastor, pelo Senhor, porque o Senhor tem me mostrado o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que arrumar a minha casa, o que eu tenho que arrumar em mim, porque o Senhor tem me ensinado isso. A gente não conversa muito, o pouco que a gente conversa, mas o que eu ouço dentro da igreja sobre as suas palavras, que o Senhor fala sobre de Deus, o que nós devemos fazer, isso eu guardo no meu coração. Então eu lhe agradeço por o Senhor ser o meu pastor, agradeço por o Senhor tá orando por mim, que eu sei que o Senhor está orando por mim, certo? E eu sei que o deserto que eu estou passando não é um deserto para sempre, é um deserto que eu vou passar por ele e vou ter luta, mas lá no final eu sei que eu vou ter vitória, mas através do Senhor, que o Senhor tem me ensinado muitas coisas boas. Eu te agradeço, pastor, que o Senhor tenha uma ótima terça-feira, que Deus lhe abençoe grandemente, que o Senhor possa ser iluminado cada vez mais por Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu queria orar pelo Senhor, que o Senhor me permite, em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, eu te peço, Deus, muito obrigado, Deus, por ter me colocado naquela igreja da Nova Aliança, Senhor. Um homem que não sabia muitas coisas, que achava que sabia muitas coisas, mas não sabe nada. Eu tenho aprendido com meu pastor, tenho aprendido, Senhor, com cada um que era naquela igreja, que cada dia mais eu tenho me fortalecido em Ti, Senhor. Eu sei que muitas lutas estão se passando em minha vida, mas através da oração do meu pastor, através da oração dele e das palavras que ele tem dito dentro da Bíblia, Pai, eu tenho me fortalecido na Tua presença, Senhor. Então, Deus,
proteja a família do meu pastor, proteja o meu pastor, cubra com as tuas mãos poderosas sobre ele, Senhor Deus, que nada, Senhor, nenhuma seta do inimigo venha nos assolar a sua vida, Senhor, porque ele tem a vida num altar contigo, Senhor, porque ele quer, Senhor, cada vez mais te servir, e eu vejo isso no semblante dele, Senhor, nas pregações, Pai, nas suas palavras, mesmo sendo dura, mesmo sendo áspera, mas é palavras de amor, Pai. Porque as palavras duras que é que edifica nós, as palavras duras é que entra um amor sobre nós, Pai. Então, Senhor, eu te peço, Senhor, seja com o nosso pastor e todos os sonhos que ainda não foi se concretizado, que em 2019 ele se concretize, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.